Queridos, vamos ler a palavra, vamos buscar a Deus, rogar a sua vida e a sua bênção sobre nós. Abrindo a palavra de Deus, nós vamos começar uma nova série de sermões hoje, tá? E nessa nova série de sermões nós vamos pensar sobre o reino em parábolas. Lucas, capítulo de número 7. Vamos começar falando sobre a primeira parábola citada por Jesus no Evangelho de Lucas. Vamos caminhar no livro de Lucas, e aí a posteriori a gente vai visitar outros textos da Escritura. A Bíblia está repleta de muitas parábolas. O livro de Ezequiel, o livro de Isaías, o livro de Oséias, os muitos livros do Novo Testamento está repleto de parábolas lindíssimas que muitas vezes nós não visitamos. Essa parábola ela é uma parábola interessantíssima. A epígrafe é a parábola dos dois devedores. E aqui Jesus está trazendo o ensino para Simão, o fariseu. Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo 36. Eu lerei, os irmãos apenas acompanhem. Nós estaremos então explicando, conforme a leitura do Novo Testamento, o que Jesus ensinou à igreja nesta parábola. Quem encontrou o texto, diga amém. Leiamos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora. Eu quero abrir aqui um parêntese, tá? O texto diz assim: e eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora. Como nós estaremos conversando sobre mensagens expositivas, a gente vai explicar versículo a versículo da Bíblia. E aí quando a gente lê numa tradução, uma tradução de um árabe, de um teólogo árabe, a gente entende melhor. Olha o que esse árabe, como ele traduz esse texto. E eis que uma pecadora da cidade. Na nossa tradução nós temos, tradução comum, na nossa corrigida, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. O árabe traduziu de forma mais aproximada do original, uma pecadora da cidade, ou seja, ela era uma prostituta. Sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e os beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50, Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Obrigado por esta palavra, Senhor. A leitura da mesma já nutre a nossa alma, pois é palavra viva, eficaz, penetrante. Que o Senhor nos instrua nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, nós temos aqui um texto que
porque ele é um evento aproximado de outros eventos dos evangelhos, as pessoas acabam gerando uma grande confusão sobre esse texto. Existem pessoas que, quando leem o evangelho de Marcos, de Mateus, de João, vão encontrar em dado momento uma mulher se aproximando de Jesus e ungindo os pés de Jesus, e aí algumas pessoas acreditam que Lucas está fazendo registro do mesmo evento. Algumas pessoas até pensam que essa mulher é Maria, irmã de Lázaro, em Betânia, porque quando Maria unge os pés de Jesus, ele está na casa de Simão, e aqui Jesus está se dirigindo a um homem chamado Simão. E aí eu queria já inicialmente explicar aos irmãos que Lucas está fazendo um registro diferente dos demais evangelhos. O Simão que o Jesus está falando aqui é o Simão fariseu. O Simão de João é Simão o leproso, são Simãos diferentes. E o que acontece nos demais evangelhos é uma mulher que unge os pés de Jesus nos dias próximos à sua morte. Aqui não, aqui é logo no princípio, nos primeiros momentos do seu ministério. Então, são tempos diferentes, eventos diferentes. Agora, a semelhança: a mulher também leva um vaso de alabastro, existe o processo de ungir também, existe o processo de enxugar com os cabelos. Por quê? Porque esta era uma prática comum quando você encontrava alguém que você muito respeitava, tá certo? Então, o que existem são semelhanças, no entanto, são textos diferentes. Apenas a guisa de introdução para que a gente possa estar situado. Lucas está falando sobre um evento separado, diferente dos demais evangelistas, tá? Aqui está o mestre convidado por Simão fariseu, e o propósito de Simão era claro: ouvir e colocar Jesus em dificuldades. Ele não intentava recepcionar Jesus como mestre. O seu propósito não era outro, senão testar se Jesus era profeta, e nós encontramos isso em sua própria fala. A Escritura diz que ele pensa no seu coração quando a mulher começa a ungir os pés de Jesus, porque esta mulher ela era uma mulher conhecida na cidade, de procedência estranha, e aí em seu coração arrozoa ali o Simão, dizendo: se este fosse profeta, ou seja, ele sequer acreditava que Jesus era profeta. Quando ele convida Jesus à mesa, ele convida para experimentá-lo, e não porque entende que Jesus é alguém importante, especial e necessário à sua mesa. E aí o Simão chama Jesus. O Simão não recepciona com as honrarias necessárias que eram comuns no Oriente no primeiro século. Uma vez que alguém chegava para sentar à mesa de outra pessoa, era necessário um ritual. Era preciso lavar os pés, porque o ato de lavar os pés é declarar que esta pessoa é muito bem-vinda, que deve permanecer ali. Era necessário um beijo no rosto, um ósculo, um beijo dos dois lados do rosto, porque você estava declarando que aquela pessoa exercia autoridade sobre você. Quando alguém beijava o outro, você estava falando sobre esse princípio de autoridade, que aquela pessoa era importante para você. Uma vez que essa pessoa, chegando na casa, recepcionada na casa, ela teria acesso a alguns compartimentos da casa para então passar um unguento sobre a cabeça, ungir a própria cabeça, para que então, ao sentar à mesa, aquela fragrância, aquele perfume pudesse exalar o espaço, o local, tá? Então, essa era uma prática comum. Simão não faz nada disso com o mestre. Simão não faz nada disso porque Simão não reconhece Jesus como uma visita importante, porque Simão não reconhece Jesus como uma autoridade digna de honras, porque Simão quer apenas experimentar o mestre. O que Simão não faz, essa mulher fez. E aí tem algumas questões importantes que nós precisamos pensar. A primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos é que existe aqui uma verdade sobre um silêncio. Essa mulher não precisa dizer nada, nós sequer ouvimos a sua voz, mas a sua ação é eloquente. Ela fala a partir das mãos, das lágrimas, da entrega, do doar. Sem nada dizer, ela nos prega um grande sermão.
Sem que sejam necessárias as palavras, ela nos fala de forma eloquente, poderosa, uma verdade eterna. E aí é interessante copiar isso e perceber que esta mulher está nos ensinando sem que seja necessário nada dizer. Mas é também interessante observar que o Simão não precisou dizer nada. Foi em silêncio, foi arrozoando no seu coração e falando consigo que ele assassinou a reputação daquela mulher. Ele olha para a mulher e ele não se encanta com o ato de adoração daquela mulher. Ele olha para aquela mulher e ele observa apenas a sua reputação. Então nós temos uma mulher que em silêncio faz, e nós temos um homem que em silêncio assassina a reputação de uma mulher. Mas ambas as coisas acontecem no silêncio, no lugar secreto, no lugar que talvez seja um dos lugares mais interessantes para refletirmos nesta noite. Porque este lugar é um lugar pouco visitado no Antigo Testamento. Você vai ver poucas pessoas falando sobre o que acontece na nossa mente, sobre o que acontece no nosso coração, sobre como nós estamos aqui na interioridade. É muito comum você ouvir no Antigo Testamento as pessoas dando primazia e honra a quem faz as coisas, mas não olhando para esse aspecto da intimidade, da intencionalidade. No Novo Testamento, Jesus nos ensina que nós somos também intenção. E Jesus diz assim: não pensem vocês que vocês precisam fazer para ser. Somente em pensar diante de Deus, vocês já estão agindo. Jesus colocou a intenção na balança ética de Deus. Jesus disse assim: olhou para uma mulher com desejo de possuí-la, nivelou, cometeu adultério. Olhou para um homem com desejo de possuí-lo, dizendo isto à mulher, cometeu adultério. Jesus nivela a intenção à ação. Odiou o irmão e não busca libertar-se desse estado de ódio. Jesus diz: assassino. Quem odeia o seu irmão é semelhante a um assassino. Ou seja, você não precisa assassinar. Basta olhar e dizer: essa mulher é uma prostituta e ela está aqui usando os ungüentos que ela usaria com seus parceiros para ungir os pés de Jesus. Uma situação extremamente constrangedora. Mais constrangedora ainda, ela solta os cabelos. Havia muita desonra numa mulher soltar os cabelos. Mais constrangedor ainda, sendo ela uma mulher de prostituições, tocar os pés de um mestre. Ele agora vai se tornar cerimonialmente impuro. Então aquela situação era uma cena muito drástica, porque todos na cidade sabiam da procedência daquela mulher. E uma vez que ela toca os pés de Cristo, ela está tornando Jesus cerimonialmente impuro. Percebam como isso é sério. Risco de ser apedrejada, inclusive. E mais, ela usa os olhos que ela usava em seu trabalho para ungir o mestre. Então é uma situação muito complicada, muito constrangedora. A gente não consegue conceber claramente a situação, porque é impossível a gente visitar o contexto cultural daquela época, mas era uma situação muito constrangedora. E está ali o Simão em silêncio, dizendo: olha, ele não é profeta não, porque se ele fosse profeta, ele não permitiria que essa mulher tocasse nele. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Aí Jesus olha para Simão e Jesus conta uma historinha para Simão. E na historinha Jesus diz assim: ó Simão, ela deve 500, tu deve 50. Aí ele diz assim: ó, ela me ama mais, porque ela recebeu mais perdão. Jesus estava dizendo assim: Simão, cuidado, porque você está rejeitando uma mulher que diante de Deus pode ser mais aprovada e apreciada que você. Cuidado, porque é possível você desprezar alguém por sua reputação
e diante de Deus esta pessoa ser mais verdadeira do que eu e do que você. Deus não nos deu o espaço de julgadores. Deus não nos deu o espaço do silêncio para assassinar as pessoas. Deus nos deu o espaço do silêncio para pegar um unguento e derramar aos pés do Mestre, usando o nosso silêncio para adorar a Deus com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. Então a primeira linda verdade é esse conselho que Jesus nos traz: cuidado, a pessoa que você despreza pode ser mais importante para Deus que você. Pastor, então existem pessoas mais importantes? Se eu calculo que sim, então eu preciso compreender que existem sim. Quem é a pessoa mais importante? Quem é a pessoa melhor diante de Deus? Na minha percepção, a pessoa mais importante, a pessoa melhor diante de Deus é aquela melhor recepcionada. Na percepção do divino, não. É a pessoa que compreende que não merecia. É a pessoa que compreende que tanto faz dever 500 quanto 50, não pode pagar. E se não pode pagar e recebeu graça, tem que bendizer e adorar o nome de Jesus. Porque se a gente recebeu é por causa dele, não por nossa causa. Bendito seja o nome de Jesus. Segundo conselho: o que você é na mente das pessoas é diferente daquilo que você é aos olhos de Deus. O Simão pode assassinar a sua reputação, mas Deus não olha para você por aquilo que você foi. Deus olha para você hoje, com todas as possibilidades e potencialidades que estão à sua frente. O mundo e as pessoas que te rodeiam podem olhar para aquilo que você fez. O Cristo olha para o que você fará. O Cristo vê possibilidades novas hoje à noite. A perspectiva do Simão é dizer: esta mulher já muito fez. A perspectiva do Cristo é dizer: ela agora está a fazer algo diferente. E se ela me permitir entrar na vida dela, ela continuará a fazer algo novo, algo diferente, algo irresistivelmente gracioso. Então este é o segundo princípio que eu queria que nós conversássemos. E o terceiro deles é: se você concorda com Simão, você nunca se achará digno de se aproximar do Mestre. Porque, irmãos, não há problemas em ter alguém que critica você, ou que pontua você, ou que denigre você por causa da sua reputação, por causa do que você fez, ou por causa do passado. Sempre vai ter gente assim. Nesse mundo mau e perverso, sempre vai ter gente te colocando para baixo, te conduzindo para o não, sempre. A questão é quando você internaliza isso. E aí o Espírito de Deus reservou essa noite para perguntar para você: qual voz você deseja escutar? Será que é a do Simão, que diz que você não tem mais jeito? Ou será que é a voz do Cristo, que te acolhe? E independente do que o Simão diga, você sabe exatamente aonde está. Ah, pastor, mas eu era um perdido. Foi achado, foi achada. Ah, pastor, mas tu não sabes do que eu fiz. Nem quero saber, porque se o Cristo perdoou, já esquecido está. O que importa é o que nós temos a fazer a partir de hoje. E é o que temos, irmãos. O que nós temos é o hoje, é o aqui e o agora. Por isso, irmãos, quando um Simão aparecer dizendo para você que você não deve fazer, não acredite no Simão, porque o Simão vai estagnar a sua vida. O Simão vai parar você. O Simão vai arrefecer a sua fé. O Simão, ele pode destruir a sua história. Deixa o Simão pensar. O que importa é que você está sendo acolhido pelo Mestre. É isso que importa. Então deixa o Simão pensar o que ele quiser, o que ele desejar. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Amém.
Amém, queridos? O Cristo de Deus nos deu a oportunidade de viver o hoje. O inusitado, às vezes é estranho, mas quem reconhece a pequenez diante de Deus não se importa com estranheza. Quer saber se recebe vida de Deus e graça de Deus. Aquela mulher lançada aos pés do mestre era algo extremamente estranho, inusitado. Mas aquela mulher que fez aquilo que era inusitado, irmãos, sejamos sinceros, e nós precisamos ser. Porque eu serei muito franco com os irmãos hoje à noite. Entre fazer aquilo que aquela mulher fez e pensar o que Simão pensou, eu estou mais propenso a ser Simão. Os irmãos me perdoem a minha sinceridade, mas olhando para mim e fazendo uma autoanálise da minha capacidade de entrar numa sala, numa reunião, num jantar que eu não fui convidado, eu sou uma pessoa não grata ali, e eu entrar naquele lugar roubando a cena e derramar, sinceramente, irmãos, era mais fácil para mim ficar lá como Simão dizendo: o que essa mulher está fazendo? Essa mulher não deveria fazer isso, ela deveria esperar outro momento. Porque o comum é ser o Simão. O inusitado é ter a compreensão de que nós só temos o hoje, de que nós só temos o agora, de que nós só temos uma vida, de que nós já recebemos de Deus o seu perdão e a sua misericórdia, de que não existem formas fixas de adorar a Deus, de que não existe um jeito formal de adorar a Deus. Não, mas tem que um jeito fixo. A gente tem que ungir os pés com água. Não, pode ser com lágrimas mesmo. Não, mas tem um jeito. A gente tem que ordenar e perfumar com unguento. Não, pode ser com lágrimas, pode enxugar com cabelo. O que importa é que o Cristo de Deus seja adorado. Bendito seja o nome de Jesus. E aí tem um princípio interessante para a vida, que todos nós precisamos refletir. Esta mulher nos ensina que quem adora não se importa em agradar. Quem adora não se importa em ser criticado. Quem adora sabe aonde está. Onde estamos nós? Faço uma outra pergunta. Como estamos utilizando o nosso silêncio? Será que no nosso silêncio não estamos assassinando a reputação de algumas pessoas? Será que não é interessante receber uma mensagem de WhatsApp que às vezes está ferindo a reputação de outra pessoa e sentir um determinado prazer, não apenas em ler a mensagem, mas em replicar a mensagem? E aí depois ainda coloca uma fala no final: estou passando só para você, porque você é meu amigo, mas olha a mensagem que eu acabei de receber. E aí a gente vai usando o silêncio do WhatsApp para repetir a fala do Simão. E aí eu queria dizer para os irmãos, Jesus não precisou ouvir as palavras de Simão. Se sem falar, Jesus interpretou, calculou, respondeu, ponderou e trouxe uma parábola. Imagine depois que você escreve no WhatsApp. E aí a gente precisa pensar sobre isso, irmãos. Porque nós temos a opção de ser um Simão, ou a opção de aprender com esta mulher pecadora, a aproveitar o dia que se chama hoje, a hora que se chama agora, e utilizar esta hora da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Versículo 40, a Escritura diz: e respondendo Jesus disse a Simão: uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50, o outro 500, o outro 50. E aí olha que coisa interessante: não tendo eles com que pagar. Aqui está a chave. Não tendo eles com que pagar. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais?
qual deles o amará mais? Esta é a pergunta feita pelo Mestre. E aí eu queria que os irmãos pensassem sobre isso. Qual dos dois é mais amado no processo? A mulher? Pediria os obreiros só para ficar aqui próximo, irmãos, para ajudar. Por favor. Nosso irmão senta, por favor. Isso, sente aí. Fique sentadinho aí, tá? E os irmãos, por favor, fiquem próximos. Jesus então pergunta, observe, olha aqui para o sermão. É muito importante que você observe o sermão. Jesus então faz essa pergunta. Eu tenho 2 credores, e esses 2 credores não podem me pagar, porque Ele é aquele que está perdoando a dívida. O Cristo de Deus é aquele que está perdoando. Ele é o credor que perdoa as dívidas. E Ele diz, um primeiro devedor deve muito, um outro muito menos. Qual dos 2 deve amar mais? Simão então declara, obviamente é aquele que mais deve. Esse que mais deve será naturalmente o que mais vai amar. E aí a questão que a gente precisa pensar é, será que existem cálculos no perdão? Será que existe um amor maior para quem mais pecou? Isso pode, irmãos, ser insumo para uma doutrina perigosa. Esse texto, inclusive, já foi interpretado de diversas formas. Uma seita muito conhecida no Brasil, que cresceu, inclusive, interpretou esse texto dizendo o seguinte: você precisa pecar muito, porque quanto mais você pecar, mais você vai destruir, mortificar a carne, mais você vai amar o Senhor. Usando como base uma interpretação incoerente desse texto. Porque parece-nos que, se você muito deve, você ama mais, sim ou não, irmãos? Fazendo a leitura clara do texto, a impressão que temos é, se você deve muito, você ama mais. No entanto, não é isso que o texto está declarando. Porque o texto nos deixa uma verdade eterna. Sabe que verdade? Nenhum dos 2 poderiam pagar a dívida. É graça. E o termo utilizado do grego aqui é charis mazonai. A palavra charis é a palavra graça. Eu não mereço, mas o Cristo de Deus me deu. Graça é quando eu recebo de Deus aquilo que eu não mereço. Misericórdia é quando eu não recebo de Deus aquilo que eu mereço. Graça é quando Deus me entrega o que eu não mereço, e misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu merecia receber. É por causa da graça que nós estamos aqui hoje à noite. Não é porque uns devem mais, outros devem menos. Diante de Deus não existe o maior e o menor pecador, porque não existe o maior e o menor amor. Diante de Deus, o que existem são pessoas perdoadas. Tem gente que pecou pouco e ama mais. E tem gente que pecou muito e não celebra a graça de Deus. O que nós precisamos aprender nesta noite é que não existe um aferidor para mensurar o nosso amor. É que nós não amamos a Deus porque recebemos o perdão. Isso é um problema doutrinário que a gente precisa corrigir. Nós devemos entregar-se a Deus com a consciência de que recebemos por graça a sua misericórdia e a sua bondade sobre nossas vidas. Amém, irmãos? O resultado da graça é o amor em prática. Se nós formos sinceros nesta noite, é mais fácil ser Simão do que ser a mulher. Porque o Simão faz algo sem que ninguém veja. Ela faz algo à luz do dia. O Simão apenas está refletindo, interiorizando um pensamento. Ela realiza. Ela faz. Ela declara. Qual dos 2 é mais simples?
Qual dos caminhos é o caminho mais fácil? Óbvio que o caminho mais fácil é o caminho do Simão, mas não é o caminho legitimado por Deus. Porque amor não é amor em intenção apenas, amor é amor em prática. Porque o amor não é apenas o desejo de derramar o unguento. O amor não olha para o valor do unguento, derrama. Porque amor é amor em ação, é amor que faz, é amor que realiza. E se a gente não percebeu isso ainda na Escritura, essa é a mais plena e perfeita verdade da Escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou. E esse sentimento é validado? Sim. Por quê? Porque Deus amou, deu o seu Filho. Porque Deus amou, Ele realizou este amor em prática. Porque o amor de Deus se estabelece na prática. Amemos ao Senhor nesta noite, não porque a gente recebeu muito perdão, ou porque a gente recebeu pouco perdão. Amemos ao Senhor porque o perdão que recebemos de forma imerecida. Amemos o Senhor porque não merecíamos estar aqui nesta noite, nenhum de nós. Estamos aqui nesta noite por causa da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos aqui nesta noite porque Deus é bom o tempo todo e reservou este espaço para edificar as nossas vidas e nos auxiliar, nos ajudar e nos instruir a viver para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. É por isso que estamos aqui hoje. É para isso que estamos aqui hoje. Amém, queridos? Que possamos refletir sobre estas verdades. Versículo 44, a Escritura vai dizer: vês tu esta mulher, eu entrei na tua casa e tu nada fizestes. Jesus reclama a Simão que Simão não é alguém que recepciona bem, ele não é um bom anfitrião. Jesus declara a Simão: Simão, é comum ao chegar na casa você ser bem recepcionado, mas não foi isso que aconteceu aqui, Simão. E eu preciso ajustar isso, eu preciso que você compreenda isso. E aí ele reclama 3 questões. Primeiro, presença. Segundo, autoridade. E terceiro, adoração. Presença, porque ele não lava os pés do mestre. E o viajante, por mais que ele se banhe em casa, nós estamos falando de um tempo em que os homens calçavam sandálias. Nós estamos falando de um período em que os homens andavam descalços. Quando você entra numa casa, você precisa sentar sobre os pés. Não haviam cadeiras à mesa. Eles colocavam o braço esquerdo e apoiado sobre o braço esquerdo, eles deitavam-se no lugar chamado divã. E os seus pés, se não estivessem limpos, naturalmente eles estariam sujando a roupa, sujando o espaço da casa. Então lavar os pés era declarar ao visitante: você é bem-vindo aqui, quero que permaneças nesse lugar, quero que fiques aqui, não quero que vás embora. Uma vez que os pés de Cristo não são lavados, a mensagem de Simão cultural a Jesus é a seguinte: tu podes entrar, mas tu tens que ficar pouco tempo. Tens que ficar pouco tempo. Presença. Segunda mensagem cultural que Simão transfere a Jesus, a mensagem de autoridade. Ele não oferece o ósculo, essa era uma posição de profunda honra. Os irmãos terem ideia, ainda hoje, se você chegar na casa de um judeu, se você não for recebido com um ósculo, é muito comum se você tiver, e aí eu tenho um escritor que ele tem um amigo que é judeu, e esse amigo levou ele um dia para jantar numa casa, e quando chegou lá, ele conta no livro que quando ele chegou lá, a pessoa o recepcionou, mas não o beijou, não o acolheu com ósculo. E aí quando ele sentou à mesa, ele foi lá e disse assim: cuidado com o que você vai dizer, porque você está no lugar muito arriscado. Ele não te recebeu, você não foi acolhido como membro da família, então tome muito cuidado com o que você vai dizer. Ou seja, você está à mesa apenas para se alimentar, você não vai receber dele, do anfitrião, a partilha da vida. Ele não vai te recepcionar na vida dele, e ele não vai abrir espaço no seu coração para você poder acessar. Vai ser um jantar formal.
Jesus está dizendo para aquele homem: você não compreende a autoridade, Simão, porque eu cheguei aqui e não me destes o espaço do teu coração e a dignidade da tua história para ser partilhada por mim. Eu cheguei aqui e me trataste como estranho. Terceiro lugar, o princípio da oração, o ungir a cabeça. Isso era feito como um sinal de consciência de que aquele visitante era alguém respeitável. Simão fez, Simão não fez. Pergunta para as nossas vidas hoje, para que saiamos daqui refletindo sobre ela: o que estamos deixando de fazer? Quanto da presença de Deus estamos desprezando? Quanto da autoridade de Deus estamos desprezando? Quanto da nossa relação com Deus nós estamos negociando? É uma pergunta importante a ser feita hoje. Porque viver na perspectiva do Simão é ter Jesus presente. Mas esta presença não é uma presença que preenche. É uma presença que apenas está. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu venho para a igreja. E quem é Jesus? Jesus é mais uma mesa. Ele é um estranho presente que eu estou perguntando sobre a eternidade. Eu estou desejoso de receber o perdão dele, então ele é bem-vindo na minha casa. Mas não recepciono com todas as honras que ele deveria fazê-lo. Não admito ele como Senhor absoluto de todas as minhas escolhas. Mantenho alimentada a esperança de que alguns outros ídolos me trarão alegria. E aí o Cristo é apenas mais um convidado. Aquela mulher não era a dona da casa. Aquela mulher era uma estranha. Porque isso também era uma questão cultural. As casas eram abertas e quando havia um mestre, um rabone, a falar, as pessoas não convidadas poderiam ficar próximas, nos parapeitos da casa, ouvindo o fariseu falar, interrogar, dialogar. Isso não era incomum, culturalmente isso era aceito. E também era muito comum que cada uma pessoa sentada à mesa possuísse um servo. Quando a pessoa era um nobre muito rico, ele tinha um servo para cada visitante. Ora, se não havia um servo para cuidar do Cristo, naturalmente o Simão havia falhado também nisso. A mulher assume esse espaço de serviço. E aí a mulher valoriza a presença de Jesus, porque a Escritura diz que ela não coloca água sobre os seus pés. A água sai dela mesma. Ela chora. E esse choro, irmãos, não é o choro arrependido por ter falhado. É o choro de gratidão por ter recebido o perdão e a misericórdia. Ela se derrama perante o Mestre. Ela prostra-se perante o Senhor. E em lágrimas, ela banha os pés do Mestre. Princípio de autoridade, ela beija não na face, ela beija os pés, porque ela está declarando: és Senhor absoluto, não és igual a mim, és Senhor absoluto em todas as instâncias da minha existência. Ela não se sente digna de beijar a face, ela beija os pés, declarando culturalmente que Cristo é Senhor absoluto sobre todas as áreas da sua vida. E em terceiro, o princípio da adoração. Ela enxuga as lágrimas e o unguento com o cabelo. E por que com o cabelo? Se era vergonhoso uma mulher desprender o cabelo em público, por que com o cabelo? Porque ela desejava nos ensinar que só existe verdadeira adoração quando o perfume que a gente oferta ao Senhor aqui permanece conosco quando a gente sair daqui.
A adoração é ofertar a Cristo o bom perfume aqui, é bendizê-lo, é glorificá-lo aqui, mas é manter esse perfume nos cabelos lá fora, e bendizer e glorificar o Cristo lá fora. Adoração é aquilo que eu levo da minha relação com Cristo, que acontece aqui, para lá. Por isso os cabelos. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Quanto da minha relação com Cristo eu estou levando para o meu relacionamento com a minha Cíntia? Quanto da minha relação com Cristo eu estou levando para o meu relacionamento de trabalho? Quanto da minha relação com Cristo a minha filha percebe? Ou será que a minha relação com Deus não influencia nenhuma das minhas decisões externas à igreja? Pensemos sobre isso, irmãos. Nós estamos em um culto de instrução, falando sobre uma importante parábola. E o propósito aqui, irmãos, é que nós tenhamos consciência de que é a graça de Deus quem nos traz a este lugar. É a misericórdia de Deus quem nos traz a esse lugar. Mas não é apenas a graça barata, não é uma graça sem valor, não é uma graça que é entregue, não exige nada em troca, porque a gente não pode pagar absolutamente nada por ter recebido de Deus, mas a gente não pode ficar parado depois de ter recebido a sua graça. Porque não há nada que nós façamos que cumpra o desejo de pagar a dívida, porque a dívida era impagável. Mas não há nada que nós façamos sem lembrar que o Senhor nos resgatou e que o nosso amor por Ele deve ser uma devolutiva responsável. Pastor, não há nada que eu faça que me coloque como bom diante de Deus. Não. Essa mulher, irmãos, ela não recebeu perdão porque fez isso. E aí há duas perguntas que os teólogos fazem, né? Ela fez isso porque recebeu perdão, ou ela recebeu perdão porque fez isso? Resposta simples. Ela fez isso porque recebeu perdão. Ela fez porque já recebeu o necessário de Deus para a sua história, para a sua vida. E aí eu quero concluir nesta noite, trazendo luz sobre esta verdade. Enquanto Simão pergunta, ou enquanto eu olhando para o Simão eu pergunto, o que eu não estou fazendo para Deus? Quando eu olho para esta mulher eu preciso perguntar, como eu estou fazendo as coisas para Deus? O Simão é o exemplo, e o Simão nos convida a refletir sobre isso. O que eu estou deixando de fazer? A mulher, ela irrompe em nós o desejo de perguntar o seguinte: como eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo religiosamente? Ou será que eu estou fazendo apenas por repetição, ou porque aprendi assim, ou porque fui ensinado desta forma? O inusitado não está presente, o novo não está presente. Irmãos, nosso Deus não cabe em formas prontas. Nosso Deus é Senhor absoluto, que se revela novo a cada instante. Não existe uma forma padronizada de adoração a Deus, um jeito padronizado. Nosso Deus é inusitado. Quando eu vejo pastores tentando formular e agendar avivamento, eu me preocupo. Quando eu vejo pastores dizendo, irmãos, agora a unção vai descer. Não desce. Pode descer movimento estranho, pode descer barulho. Unção de Deus gera transformação, gera vida nova. E Deus visita a sua igreja livremente quando Ele quer. E isso não acontece rotineiramente. Em todo culto Deus visita algumas pessoas, mas a coletividade é epifania. Essa presença que se manifesta de forma coletiva, como a gente viu aqui domingo, não acontece em todo culto. Se acontecer, tem alguma coisa estranha. É movimento. Por isso, quando você vê uma igreja voltada para a festa, a gente terminou uma festa, já tem que pensar noutra festa, e terminou outra festa, já tem que pensar noutra festa. É uma igreja que está tentando agendar avivamentos, não é saúde.
Saúde é viver igreja como a gente vive a vida. Irmãos, é todo dia que você acorda com fé? Será que é? Todo dia você acorda assim com a fé renovada, como Davi olhando para Golias? Tem dia que você parece um Golias correndo de Davi. Sim ou não, irmãos? E a igreja precisa refletir esta verdade. Porque Cristo não nos ofereceu vida plena, perfeita. Agora, estamos aqui. Jesus está presente. Jesus está presente. Manifestação estranha cai por terra, né, irmãos? Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Vamos orar porque o Cristo que está presente é o Cristo que restaura e que liberta. Amém, irmãos? Cristo está presente. Se Ele está presente, como esta mulher pecadora, nós precisamos ofertar. Ofertar não aquilo que está no bolso, mas ofertar o que está na alma. Ofertar as lágrimas. Ofertar aquilo que é parte de nós, os cabelos, para carregar o perfume de Cristo quando a gente sair daqui. Nós cremos que o Senhor livra-nos, nós cremos que o Senhor perdoa-nos, nós cremos que o Senhor liberta. Vamos, irmãos, aonde você está, feche os seus olhos e vamos interceder pela libertação de vidas nesta noite. Nosso Deus, Tu não precisas de barulho, a autoridade repousa no Teu nome. Por isso hoje nós declaramos liberdade sobre a vida deste homem. Se ele não desejar esta liberdade, aprisionado permanecerá. Mas se há desejo no coração deste homem por liberdade, Tu podes conceder agora. Conforme o conselho da Tua vontade, conforme a autoridade reputada somente ao Teu nome, nós como igreja declaramos libertação agora. Em Teu nome, ó Cristo, em Teu nome, ó Senhor, pois Tu és o mesmo, hoje e sempre. Glorificamos-Te por Tua graça, por esta palavra ora ministrada. Celebramos-Te por Teu amor, por Tua bondade e boa misericórdia. Suplicamos-Te que, como esta mulher, nós possamos viver o novo, apresentar-Te o novo, o inusitado, ó Deus, porque Tu és o Senhor que manifesta-Te como queres. Tua graça é única e soberana, Teu amor é absoluto e soberano, e nós estamos aqui para declarar o nosso amor por Ti, a nossa rendição por Ti. Nós queremos lavar os pés com lágrimas. Nós queremos, ó Deus, que a Tua vida e a Tua graça repousante seja sobre a vida de todos que estão neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja liberdade e não prisão, que haja vida e não morte. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja. Quem tem fé, diga amém.